Jesus Cristo. E sobre alguns encontros de Jesus. Encontro de Jesus com outras pessoas. Mas vamos orar, gente? Amanda, você que coordena tudo aí, ou você ora ou escolhe alguém. Eu vou contar com um voluntário, porque eu não estou sozinha no ambiente que eu estou, aí vai ficar vozes. Pelo que eu entendi, quem quiser Pode abrir o microfone para orar, tá, gente? Abra o microfone e ore por nós, por favor. Graças te damos, Senhor, por esse reencontro, por esse retorno. O sim e o amém vem do Senhor, então hoje é o dia que o Senhor marcou para esse encontro. Muito obrigado, Jesus. Continua falando aos nossos corações, o teu servo, meu Deus, na graça e no conhecimento, para edificar as nossas vidas em Ti, Senhor, para que venhamos ser não apenas participantes, mas praticantes, Senhor, da Tua palavra, através da Tua orientação, através da direção do Teu Espírito Santo. Te damos graça por esta palavra que vamos receber desde já, em nome de Jesus, que ela venha romper, trazer rompimento nas nossas vidas. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Eu estou sem câmera, mas estou Rosângela. aqui, tá, gente? Obrigado. Abra sua Bíblia, então, em Mateus, capítulo 16. Conforme eu disse, a gente vai falar sobre alguns encontros de Jesus. A Bíblia relata alguns encontros especiais que Jesus teve. Encontros, muitas vezes, individuais. Teoricamente, é impossível você ter um encontro real com Jesus e não ser impactado. Mas a gente vai ver em uma outra ocasião aqui que houveram pessoas que se encontraram com Jesus e não permitiram a mudança. Não permitiram que ele mudasse a vida delas. Elas saíram, não digo iguais, mas saíram talvez de uma condição pior do que elas chegaram. Porque não basta a gente se encontrar com Cristo, é preciso abrir o coração para que ele entre. E em cada encontro de Jesus com alguém, eu tenho certeza absoluta que você e eu vamos nos identificar também. Porque cada uma dessas pessoas que se encontrou com Jesus tem um pouco de mim, tem um pouco de você. E eu tenho certeza que, estudando isso, a gente vai ter essa faceta, né? Essa é a ideia, sabe? Da gente entender melhor quem era Jesus, quem é Jesus. O que ele veio ensinar, como ele veio ensinar. E nessa primeira conversa, nós vamos ter um encontro, e alguém pode falar, isso aqui deveria ser o último estudo. Não. Nesse primeiro encontro, nesse primeiro estudo, o encontro de Jesus vai ser comigo. Vai ser com a Amanda, com a Mariana, com a Mônica, vai ser com a Iressa, com a Tayane. Esse primeiro encontro é conosco. Para a gente refletir um pouquinho sobre a pessoa de Cristo. Refletir um pouco sobre quem é Jesus, né? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Vamos abrir a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 16. E a gente, nesses nossos encontros aqui, a gente vai navegar pelos diversos evangelhos, pelos 4 evangelhos. E hoje a gente começa com Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Obrigado, Tayane, de colocar aí no chat. Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Diz assim, olha, na minha Bíblia diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Olha o detalhe. Quem os outros dizem? Quem as pessoas estão dizendo aí que é o Filho do Homem? Os discípulos responderam: Olha, alguns dizem que é João Batista. Outros falam que você é Elias. E ainda outros, Jeremias, ou quem sabe da linhagem dos profetas. E aí Jesus afunila a pergunta. E ele diz assim: tá bom, os outros estão dizendo isso? Tá bom. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? A expressão filho do homem, ela é usada na Bíblia tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Sempre para se referir a Jesus Cristo. Essa expressão ela é tão legal porque ela enfatiza a parte humana
e a parte divina de Jesus. Ela aparece a primeira vez ali no livro de Daniel, não sei se vocês vão se lembrar, capítulo 7 do livro de Daniel, versos 13 a 14. Ali se fala sobre o Filho do Homem, é a conexão de Jesus entre a parte divina e a parte humana dele. Quando ele fala que ele é o Filho do Homem, é para mostrar a sua conexão com a humanidade e a sua missão redentora. O Filho do Homem, Jesus Cristo. Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Será que Jesus era só um mestre? Era só um profeta? Quem Jesus era? Os discípulos, com medo de errar, começam a chutar de todo jeito. Eles começam a falar, dão um monte de opções aqui. Não tem como a gente errar, né? Não tem como a gente errar. Não, estão falando que você é Elias. O senhor é Elias. Não, estão falando que o senhor é Jeremias, da linhagem de Jeremias. E eles chutam aí um monte de respostas. Eles terceirizam as respostas, né? Quem nunca chutou que atire a primeira pedra, é isso mesmo, né? Não vou errar essa resposta, vou chutar aqui. Mas Jesus afunila a pergunta, Jesus dificulta um pouco a pergunta. Tá legal, tá todo mundo dizendo isso, mas eu pergunto, e vocês? E você, Daisy? Quem você diz que eu sou? Quem eu sou? Sabe, essa parece que é uma pergunta tão óbvia. Mas será que ela é óbvia? Para você, quem Jesus é? E aqui é muito legal, né? E aqui é muito legal, porque se a gente estivesse falando de algum outro líder do passado, não, vamos estudar aqui sobre Mahatma Gandhi, vamos estudar sobre Maomé, vamos estudar sobre, sei lá, Winston Churchill, vamos estudar sobre Margaret Thatcher, vamos estudar sobre Abraham Lincoln. Tá bom, a pergunta seria quem ele foi. Mas quando a gente pergunta de Jesus, a pergunta não é quem ele foi, é quem ele é. Porque ao contrário desses grandes homens e mulheres do passado, a tumba de Jesus está vazia. Nós adoramos um Deus vivo. Alguém que está vivo, alguém que existe hoje. Alguém que pela sua própria palavra diz que está conosco agora, aqui, nessa reunião aqui no Meet. Está conosco agora. Mas Wesley, como? Eu não sei, Jesus falou que ele está comigo aqui, ele está com você aí. Não importa onde você esteja, ele está conosco aqui agora. Portanto, a gente não está falando de alguém que foi bacana no passado, a gente está falando de alguém que existe, que está conosco agora. Interessante que quando Jesus faz essa pergunta, ele faz num local que era extremamente religioso, num ambiente muito religioso, num lugar onde haviam ali, né, em Cesareia de Filipe, haviam pelo menos 14 templos de Baal, em adoração a Baal. Havia uma caverna ali que eles diziam que Pan, o deus da criação, o adorava ali. Havia um templo ali próximo construído a César, e nesse ambiente, nessa bagunça religiosa, Jesus pergunta para eles: quem eu sou para você? Um mito, um mestre da ética, um bom homem, um filósofo, um profeta da ordem de Isaías, Jeremias, um Deus menor, como alguns creem? Quem é Jesus para você? Os 4 evangelhos, e mais os outros livros da Bíblia, mas principalmente os 4 evangelhos, dão uma imagem assim, muito sui generis de Jesus. Pensa um pouquinho comigo. O nascimento de Cristo foi contrário a todas as leis da natureza. E a sua morte foi contrária a todas as leis da morte e da sepultura. De fato, a saída de Jesus da história da humanidade, ela só se compara em magnitude à sua entrada na história da humanidade. Jesus viveu em uma certa pobreza. Ele nunca viajou muito longe, ele só cruzou o limite do seu país uma vez, quando ele era criança e teve que fugir para o Egito. Jesus não possuía riqueza, nem poder, nem posição, nem prestígio, nem influência do ponto de vista humano. Ele nunca fez um MBA ou se formou em alguma faculdade importante da época, nunca recebeu um treinamento especial. Até os 30 anos ele trabalhou como carpinteiro.
numa cidade pequena e desprezada chamada Nazaré. E as pessoas diziam: o que de bom pode vir de Nazaré? Mesmo assim, na sua infância, ele incomodou um rei e ele confundiu os doutores da lei da sua época. Como adulto, ele governou a natureza, acalmou a fúria dos ventos, das águas, multiplicou pães e peixes para alimentar multidões famintas, e como nenhum outro, ele repreendeu o vento e usou a água como tapete, porque ele caminhou sobre elas. Os próprios discípulos admirados disseram, está lá em Mateus capítulo 8, verso 27, eles disseram assim: quem é esse homem que até os ventos e a água lhe obedecem, que até o mar lhe obedece? Quem é esse homem? Quem é ele? Jesus falava com uma autoridade que não vinha dos livros, ele falava de uma autoridade que vinha dele mesmo. No Evangelho de João, capítulo 7, verso 46, as pessoas diziam assim: nenhum homem jamais falou como esse homem. Jesus nunca compôs uma música, jamais escreveu uma canção ou livro, contanto, ninguém foi tema de mais canções, músicas, livros, poemas, do que, se somarmos todos os compositores, escritores e poetas juntos, ninguém foi tema de mais obras artísticas do que o próprio Jesus Cristo. E ele nunca escreveu uma linha. Nunca exerceu formalmente a medicina, mas curou as centenas de pessoas, sem remédios e sem cobrar consulta. Aliás, ao longo da história, Jesus continua curando muitos corações e muitas mentes, mais do que qualquer cardiologista ou psiquiatra ou psicólogo podem fazer. Jesus nunca comandou um exército, nunca recrutou um soldado sequer, nunca tirou uma arma. No entanto, nenhum outro líder nessa terra jamais teve sob seu comando mais voluntários. Ninguém conquistou mais território do que o próprio Jesus Cristo. Ele tem um carisma que é algo inexplicável, porque atrai multidões. E tem inspirado a aliança, a lealdade, a reverência de homens e mulheres através dos séculos. Muitos nomes passaram pela história desse mundo, mas o de Jesus permanece. O seu nascimento dividiu o calendário da história. E não importa agora se a pessoa se alguém é ateu, agnóstico, não importa. O calendário está dividido, baseado no nascimento do Senhor Jesus Cristo. Tem uma frase que eu li há umas semanas atrás, enquanto eu preparava isso aqui, que diz assim: Herodes não pôde matá-lo. O diabo não pôde seduzi-lo. A morte não pôde corromper o seu corpo. E a sepultura não pôde retê-lo. Jesus Cristo. Sem dúvida alguma, Jesus Cristo é o personagem central da história da humanidade. As pessoas podem não crer, as pessoas podem não aceitar, as pessoas podem rejeitá-lo, as pessoas podem resisti-lo, mas elas têm que chegar à conclusão de que ele foi alguém extraordinário. Mas a pergunta que fica é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus nasceu numa manjedoura emprestada porque não havia lugar para ele. Ele cruzou o lago num barco emprestado porque ele não tinha barco. Ele fez uma entrada triunfal em Jerusalém em um jumento emprestado porque ele também não tinha nenhum animal. Em Mateus capítulo 8, verso 20, Mateus capítulo 8, verso 20, tem um verso que os pastores que pregam a prosperidade, a teologia da prosperidade, gostariam de arrancar da página das suas Bíblias. Diz assim: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O relacionamento de Jesus com as coisas materiais é algo extremamente surpreendente. Coisas pelas quais as pessoas matam hoje em dia, acabam com a própria saúde, tais como dinheiro, prestígio, poder, seguidores nas redes sociais.
Jesus era totalmente desprendido de tudo isso. O seu relacionamento com essas coisas é absolutamente extraordinário, porque elas não exerciam influência e poder sobre ele. Ele é totalmente livre da influência delas. Elas não conseguiam escravizá-lo de maneira nenhuma. Eu não posso afirmar isso, mas eu já ouvi pessoas dizendo assim: se Jesus existisse hoje, ele teria uma conta no Instagram, ele teria uma conta no TikTok, ele teria uma conta não sei mais aonde. Particularmente, eu penso que Jesus não teria conta em lugar nenhum. Eu acredito que as contas falariam dele, muita gente falaria dele, mas Jesus não ficaria nas redes sociais, porque ele nunca escreveu uma linha. E Jesus tem uma predileção, ele tem um dom, se é que eu posso falar desse jeito, e agora estou falando do lado humano de Jesus, do contato. Jesus gosta do contato, Jesus gosta do olho no olho. Quantas vezes ele, para curar alguém, ele pegava um pouquinho de barro, ele passava na pessoa. Quantos leprosos ele tocou nos leprosos. Jesus tinha essa questão de se aproximar, de tocar nas pessoas. Jesus sabia que a posse e a valorização excessiva das coisas, o acúmulo de muitos bens, faz com que a pessoa fique cada vez mais inacessível, cada vez mais difícil se aproximar dela. E talvez por isso ele rejeita essas coisas, ele rejeita os símbolos exteriores do poder na tentativa de ensinar que o que realmente importa, os olhos não conseguem enxergar. Jesus foi sepultado num túmulo emprestado. Olha que legal isso aqui. Grandes imperadores, faraós, magnatas, construíram em vida mausoléus para que eles pudessem ser lembrados pela eternidade. Mas isso é incompatível com Jesus, afinal, né? Ele não pretendia ficar muito tempo no túmulo. Ninguém poderia inventar alguém como Jesus. Isso talvez seria um milagre maior do que todos os milagres que Jesus realizou em vida. Jesus foi alguém que ninguém simplesmente não poderia criar. Quando Jesus nasceu, houve luz à meia-noite. Quando Jesus morreu, houveram trevas ao meio-dia. E na sua hora de maior fraqueza, quando todo o sangue escorria do seu corpo, ele realizou talvez um dos seus maiores milagres, porque a Bíblia diz que toda a natureza saiu do trilho. O sol escureceu, o terremoto estremeceu o solo, uma ressurreição parcial aconteceu. De uma certa forma, de um olhar micro, o fim do mundo aconteceu ali quando Jesus expirou na cruz do Calvário. E a gente tem essas figuras em Apocalipse 6, em Joel capítulo 2. Na pessoa de dois ladrões. Um à sua direita e outra à sua esquerda. Toda a humanidade estava representada. Você já pensou nisso? Um representava aqueles, ambos mereciam a morte. Ambos mereciam a morte, mas estava Jesus ali morrendo no lugar deles. Um representa aqueles que vão aceitar Jesus, vão aceitar o seu sacrifício e estarão com ele para sempre. E o outro representa o outro grupo, o outro ladrão representa o grupo de pessoas que tiveram a oportunidade de se encontrar com Jesus, tiveram a oportunidade da salvação, a salvação lhes foi franqueada, mas mesmo assim rejeitaram. Os artistas sempre retratam a cruz do crucificado vestido, ou coberto pelo menos, mas a história diz que o crucificado ele ficava ali completamente nu, como um último ato de humilhação. Jesus estava ali me substituindo. Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, Paulo escreve assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus nunca usou de subterfúgios,
ou de meias verdades para aliciar ou enganar as pessoas, para que elas o seguissem. Muito pelo contrário. Ele sempre deixou bem claro: você quer me seguir? Então tome a sua cruz e siga-me. Cruz, o sinônimo de morte para o eu pessoal. Você quer me seguir de uma maneira voluntária, é o seu desejo? Então tome a sua cruz e siga-me. O seu ministério durou só 3 anos e meio. E nesse período ele realizou a maior obra de resgate que a humanidade já viu. E, no entanto, em nenhum relato nós encontramos Jesus apressado ou afobado. Você já reparou nisso? Mesmo em situações de urgência, há ocasiões em que Jesus para atender alguém. Ele se detinha para atender as pessoas, porque, como eu falei, ele tem isso de toque, ele tem isso de encontro, ele tem isso de valorização individual das pessoas. Ele tinha uma vocação incrível para atender pessoas, principalmente pessoas das mais marginalizadas, das mais discriminadas, das menos valorizadas. E ele não só atendia, ele não só tocava nelas, mas ele comia com elas, ele se reunia com elas. Jesus ensinou pela instrução e ensinou pelo exemplo que a maior e mais importante atividade que qualquer cristão possa realizar nesse mundo, ou pode realizar nesse mundo, é o serviço. O governo do seu reino é baseado no serviço. Vocês se lembram quando a gente estudou Tiago? O reino de Jesus é baseado no serviço. E nós somos chamados hoje para viver a realidade do reino, que ainda vai ser implantado de maneira física, é verdade. Mas hoje nós somos chamados para viver a realidade desse reino. Jesus veio nos ensinar isso. Se eu não vivo uma vida disposto a servir, então eu não posso dizer que Jesus é o meu Salvador e meu Senhor. Na linha de ancestrais de Jesus, e a gente podia estudar aqui o capítulo 1 de Mateus, existem pessoas como Ruth, a Moabita, que não é da linhagem de Israel. Existem pessoas como Raabe, a prostituta cananita. No seu grupo de discípulos, ele juntou um zelote, que era um revolucionário político, violento, ele reúne com um publicano. No mesmo grupo, pessoas que se odiavam, que queriam matar umas às outras. Fora os filhos do trovão, fora Pedro, fora Judas Iscariotes. E quando a gente olha isso, a gente consegue entender uma mensagem muito clara de Jesus para mim e para você. É como se ele dissesse assim: olha, Wesley, se eu posso trabalhar com eles, eu posso trabalhar com você também. E é claro que eu não gosto de aplicar isso para mim, né? Eu gosto de aplicar isso para o meu vizinho, que é um cara perdido, um cara que não tem salvação. Mas Jesus fala: Wesley, presta atenção, se eu posso trabalhar com eles, eu posso trabalhar com o seu vizinho também. E com você também. Sabe, diferente de qualquer outro líder humano, isso aqui é muito importante. Jesus reivindicou ser Deus. E ele deixou isso claro muitas vezes. Ele perdoou pecados. Por muitas vezes ele falou assim: não, eu estou falando do meu pai aqui. Portanto, você pode crer ou pode não crer nele. Mas se a gente aceita Jesus como Salvador, então a gente aceita que Jesus é Deus. De novo, Jesus não foi Deus. Jesus é Deus. E falando em ser Salvador, e aqui é lindo demais isso, o cristianismo é a única crença. Vou repetir. O cristianismo é a única crença cuja salvação não depende do seu gênio, não depende da sua inteligência, não depende da sua força, não depende do seu poder, não depende da sua aparência, não depende da sua riqueza, não depende das suas posses, não depende das suas obras pessoais, mas da salvação no cristianismo. A salvação por Jesus Cristo depende única e exclusivamente da graça de Deus. Jesus foi Emanuel, Deus conosco, mas ele não foi um de nós, Hebreus 7:26. Hebreus 7:26, Paulo escreve assim: é de um sumo sacerdote como esse que nós precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus.
Jesus, ele não tinha uma natureza como eu tenho. Uma natureza que tende ao pecado, não. Jesus foi afetado pelo pecado, é verdade. Jesus sofreu as consequências do pecado na sua pele, mas Jesus não foi infectado pelo pecado. Jesus venceu aonde Adão falhou. A sua natureza perfeita nunca se corrompeu. E eu não sei porque que algumas pessoas têm dificuldade com isso, porque se Jesus tivesse uma natureza corrompida como a minha e como a sua, então ele também precisaria de um Salvador. Mas Jesus foi perfeito. Ele teve a opção de pecar, mas ele escolheu não pecar. E não acho que isso foi mais fácil do que a minha ou a sua tarefa, não. Porque Jesus, a todo momento, ele tinha a sua divindade à sua disposição. E ele abriu mão dessa divindade para viver a plena humanidade comigo e contigo. A gente poderia falar muito sobre Jesus aqui. Mas, de novo, eu preciso voltar à pergunta original. Para você, quem é Jesus? E no texto que a gente começou a ler aqui, diante da indecisão dos discípulos, Pedro, né, sempre Pedro, ele responde, verso 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro está dizendo aqui, olha, eu não sei se as pessoas acham que o senhor é Elias, eu não sei se as pessoas acham que o senhor é Jeremias, eu não sei se as pessoas acham que o senhor é um grande profeta, eu não sei de nada disso. O que eu sei é que, para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e responde: Pedro, feliz é você, porque isso não é revelado por carne e sangue, mas é revelado pelo meu Pai que estás nos céus. É o Espírito Santo que te revelou isso. Racionalmente, a gente pode reconhecer Jesus como um homem fora da curva. Alguém inexplicável, alguém extraordinário. Até mesmo admirá-lo a ponto da gente falar e cantar sobre ele. E a gente pode até reconhecê-lo como um líder excepcional, e tem muitos livros escritos sobre Jesus. Mas aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida, essa é a decisão que a gente precisa tomar. Reconhecê-lo como Deus, como Cristo, a ponto de permitir que ele mude o que precisa ser mudado em mim. Que eu abandone o que me separa dele. Que eu consiga praticar os seus ensinos. Que eu consiga servir as pessoas ao meu redor, mesmo pessoas que eu não curta muito. Deixando que ele ame essas pessoas através de mim, através das minhas mãos, da minha boca, através das minhas palavras. Vivendo os princípios do seu reino futuro, já hoje em dia, num mundo onde esses mesmos princípios são tão desvalorizados e até ridicularizados. Está disposto a permanecer fiel até o fim. Isso tudo só é possível por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Lembra-se das palavras de Tiago? A fé sem obras é morta. De nada adianta eu falar que Deus, Jesus é meu Salvador, se isso não se traduz na maneira como eu enxergo as pessoas. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o meu Salvador, Senhor da minha vida. Senhor, sozinho eu não consigo. Eu sou pobre de espírito, mas eu preciso do teu Santo Espírito. Que essa seja a nossa oração hoje aqui. Que você se permita ser encontrado por Jesus Cristo aí onde você está. Mas que isso não seja só um encontro social, mas que possa ser um encontro que mude a nossa vida para sempre. Eu sei que todo mundo que está aqui já teve um encontro com Jesus. Legal. Mas é preciso mais. A mudança precisa ser maior. A gente precisa afetar as pessoas que estão ao nosso redor. A gente precisa influenciar as pessoas que moram com a gente. Que Deus nos abençoe. A gente tem um tempo aqui ainda e eu gostaria de ouvir vocês agora. Tá aberto aqui para quem quiser falar, para você colocar seus insights, para colocar os seus comentários. Tá aberto aí para quem quiser abrir o microfone e repartir com a gente. Voltou melhor.
Uma pessoa de cada vez, sem tumulto. Boa noite. Eu não tenho nada a acrescentar. Era Acho só que você foi com muita propriedade e é isso. Coisa linda. Eu nunca vi ninguém falar da personalidade, do caráter da pessoa de Jesus, como você falou nessa noite. Tremendo. Amém. boa noite. Boa noite, Tayane. Engraçado, né, que a gente, como você mesmo falou, né, a gente fala de tanta gente na Bíblia, mas a gente nunca para falar da personalidade de Jesus, dessa forma que você apontou, né? E eu tenho tentado assistir, né, aquela série The Chosen, que ela traz, né, um pouco da personalidade de Jesus, trazendo ele mais pro humano e ao mesmo tempo divino, né? E é uma necessidade que a gente tem de falar mais disso no nosso dia a dia, de buscar aprender mais e mais. Eu acho que o estudo vai ser uma bênção aí pra gente. Amém. E uma coisa que eu estava pensando, né, você estava falando sobre que Jesus não tinha riqueza, né? De onde ele nasceu, da forma que ele cresceu, ele não adquiriu riqueza nem da morte, né? E as pessoas muitas vezes acham que a busca por Jesus é uma busca por riqueza, né? Até tem rolado aí um caso, né, tá aí nos jornais, eu ainda não acompanhei totalmente, mas de pessoas que estavam investindo dentro da igreja, ensinando as pessoas aplicando golpe de que elas aplicariam dinheiro e receberiam mais, né? Então, as pessoas não entenderam, não leram a Bíblia, não entenderam quem faz isso, não entendeu quem é Jesus, né? Porque ele supre as necessidades, mas ele não ficou rico, e nem os discípulos ficaram ricos, né? Pelo contrário, né? Eles tinham uma condição de vida que não viram o que as pessoas querem buscar, né? Então, assim, eu acho que esse estudar sobre Jesus vai ser super interessante aí pra gente. Amém. Amém. Eu tô impactada. Impactada, Wesley. Também Amém. nunca tinha ouvido uma abordagem assim. E assim, é muito. É exatamente isso que a Tayane falou, né? Eu acho que os discípulos, em um primeiro momento, ficaram até frustrados, porque eles devem ter pensado assim: ah, o Filho de Deus, ele vai construir um castelo. Nós somos os escolhidos, nós iremos viver num castelo e as pessoas irão nos servir. E quando eles viram que não era nada disso, eles devem ter ficado assim: opa, tem que trocar essa chave. E assim, entender sobre quem é Jesus e entender a importância do Espírito Santo. Eu estou lendo um livro que fala, né, sobre o Espírito Santo. Jesus, antes de morrer e de ressuscitar, ele disse que deixaria um consolador. E ele ainda disse que esse consolador, para os discípulos não ficarem tristes, porque esse consolador seria melhor do que a presença dele aqui nessa terra. E assim, hoje entendendo um pouco mais, assim, buscando mais ter o Espírito Santo como o meu melhor amigo mesmo, compartilhar as coisas do meu dia a dia com o Espírito Santo, assim, eu tenho vivido coisas muito, muito, muito sobrenaturais mesmo. E é exatamente isso, é a revelação do Espírito Santo que nos leva a um nível de intimidade maior com esse Deus tão maravilhoso. Muito obrigada, Wesley. Muito, muito obrigada. Espetacular, porque Jesus falou assim: vocês vão fazer obras maiores. E por quê? Porque Jesus só podia estar com uma pessoa por vez. Mas hoje, Jesus está aqui, ó, tá com a Rosângela na casa dela, tá com a Mariana na casa dela, tá com a Tayane, tá com a Ireza, tá com a Lai, tá com a Deise, tá com a Amanda, tá com as outras pessoas que estão conosco. Ele pode estar em todos os lugares. Você pode sentir-se abraçado pelo Espírito nesse momento. É muito maior a influência. Hoje a influência é muito maior. E, Tayane, nós temos um problema. Porque assim nos apresentam muitos... Eu não sei, não existe essa palavra, né? Muitos Jesuses. Apresentam muitos tipos de Jesus diferentes. Mas para mim o que interessa é o Jesus da Bíblia. E é esse que nós precisamos conhecer. É esse que a gente precisa conhecer. E a gente corre um risco. A gente corre um risco.
À medida que a gente vai conhecendo Jesus, a gente começa a se desapegar de algumas coisas que a gente percebeu que não tinham valor nenhum. Vai chegar um momento que Jesus fala um negócio tão pesado que as pessoas começam a ir embora. Era uma multidão e as pessoas começam a ir embora. E aí chega Jesus, olha só, tá os discípulos ali, coitadinhos. E ele vira para eles e fala assim, vocês não vão embora também? Vocês também não vão embora porque descobriram quem era o verdadeiro Jesus. Então isso pode chocar. Isso pode machucar. Isso pode até assim impactar algumas pessoas do lado negativo. Jesus não é o grande imperador. Jesus não é aquele que vem para derrubar os governos. Jesus não é aquele que vem para me dar o iPhone 15. Jesus não é esse. Mas Jesus é aquele que vem me dar paz, não importa se o mundo está caindo ao meu redor. Jesus é aquele que vai me dar paz. Jesus é aquele que vai alcançar a pessoa que está precisando através de mim e vai me fazer sentir algo que eu não consigo sentir naturalmente. Esse é Jesus. E essa é a aventura que a gente vai viver aí nas próximas semanas, de conhecer esse Jesus revelado da Bíblia. Não Jesus que inventaram pra gente, que algumas pessoas criam por aí, o Jesus de terno e gravata. Eu duvido que Jesus usaria terno e gravata hoje. Sinceramente, eu acho que não usaria. Mas, enfim. Jesus escandalizava muita gente, e a gente tem que entender por que ele escandalizava. Por que ele escandalizava? Exatamente o que eu entendi nessa aula. Eu entendi quando você começou, no final, durante a sua abordagem sobre Jesus, eu entendi o quanto Jesus confrontou todas as bases humanas, todos os aspectos que as pessoas o rejeitaram, que ele confrontou todas as crenças da época, tudo que acreditavam. Jesus veio desmontando com a conduta, com o comportamento dele, com as palavras dele. Então, aí as pessoas viam, aquilo que elas achavam, tinham como verdades, foram dadas pela conduta de um homem que se dizia filho de Deus, que era o filho de Deus. Dizer não, né, para elas, mas que era o filho de Deus. Quer dizer, o que elas esperavam de Deus? Que Deus viesse reforçar os valores que elas tinham e não transformar, e não abalar aquelas estruturas, né, corrompidas, né, que... Então, eles não esperavam alguém que viesse abalar. E eu vi que em todos os aspectos, né, à medida que você foi falando, Jesus confrontou em todos os aspectos, em todas as áreas. E olha que maravilhoso isso aqui. À medida que a gente for conhecendo Jesus que se revela para nós, a gente está conhecendo o próprio Deus. Sabe aquele... Não sei quem falou uma vez aqui. Aí eu fui criado de um jeito assim, uma imagem forte de Deus daquele jeito. É para quebrar tudo isso, porque é Jesus que vai revelar quem Deus é. É Jesus que vai revelar o que Deus acha disso ou daquilo. É Jesus que vai revelar como é que a gente se comporta nessa ou naquela situação. É Jesus que vai revelar. Então, se você tem uma imagem pré-formada de Deus aí, que passaram para vocês de um Deus rígido, que não sorri, que não perdoa, que só castiga, que está de olho para ver alguma falta sua, para anotar em algum sei lá onde, isso vai ser desconstruído. Jesus vai desconstruir isso daí. E a gente vai ser apresentado a um Deus que ama absurdamente. Absurdamente. Eu não sei se a Iressa quer falar alguma coisa. Boa noite, gente. Muito obrigada, Wesley. Como vocês estavam falando sobre a questão da riqueza e do quanto a gente pega essas coisas e dá uma importância absurda, eu me lembrei de algo que eu já ouvi há muito tempo, que eu nunca mais esqueci, que quando a gente vê a descrição do céu, por exemplo, né, que vai ser em ruas de ouro, e aí o pessoal fica, não, porque lá no céu vão ser ruas de ouro, e não sei o quê, e na verdade, eu lembro que esse pastor, ele fala que lá serão ruas de ouro, representando que algo que aqui na Terra era tão importante, que tantas pessoas perderam, né, a entrada do céu por conta disso, que seriam as riquezas, lá nós vamos pisar nelas. Porque diante de Cristo, diante do Senhor, que, né, será Deus, lá não tem importância nenhuma.
em relação a Cristo que estará lá conosco, né? Então, às vezes, a gente realmente, como a gente falou aqui, os discípulos talvez se frustraram, por conta, e muitos cristãos hoje em dia se frustram, porque muitas vezes tem essa imagem do Deus que vai dar tudo, né? Mas nós vemos que não é isso, né? Que o mais importante não é isso, o mais importante é o Senhor, é o Deus das riquezas, não são as riquezas, é o Senhor. Então, isso representa muito a grandeza de quem Cristo é para a gente. Legal, legal. E olha, vamos fazer um meia-culpa para os discípulos aqui, né? Eles tiveram as falhas dele, tá? Mas esses homens deram a vida por Jesus. Quando eles se encontraram, quando a ficha caiu, esses homens, ninguém parou esses homens mais. E se eu e você estamos aqui hoje, ó, numa live, 15 para as 8 da noite, é por obra desses homens aí, ó. Quando eles entenderam isso, ninguém mais segurou. E é isso que eu quero para mim. E eu sei que é isso que vocês querem para vocês também. A gente viver de uma maneira que ninguém impeça a gente ser quem Cristo quer que a gente seja. Eu acho que por ordem aqui, Amanda, Mariana e Rosângela. Então, gente, eu mudei aqui de ambiente para eu poder falar. Eu não tenho muito para falar hoje, não, porque senão eu vou ficar muito repetitiva, como todo mundo já falou. Eu basicamente, assim, eu vou deitar, pegar o lençolzinho assim e ficar só pensando tudo que eu ouvi, entendeu? É muita coisa. Eu acho que de todos os estudos que a gente já fez, esse é uma coisa que a gente vai digerir, mas é de uma coisa diferente, assim, ao mesmo tempo que é leve, mas tem muita coisa para processar. É só isso mesmo que eu queria falar. Próximo. Mariana? Ah! Rosângela, então, ou Tayane, não sei. E a gente encerra. Idem, meu irmão foi para glorificar. Amém. Que Deus seja louvado, então. Que isso sirva realmente para nos mexer com a gente. É isso que Jesus faz. Gente, não tem coisa pior do que a gente entrar num culto e sair dali, sabe, igual. Não tem coisa pior. Para mim, que sou igrejeiro, que vou à igreja toda semana, e a gente entra chateado e sai mais chateado ainda. Não, Jesus tem que mexer com a gente. Tem que mexer com a gente. E tem que mexer para o bem. Lembre-se, como é que eu sei que Jesus está fazendo uma influência positiva na minha vida? Eu estou atraindo pessoas. Estou atraindo pessoas. Estou abençoando pessoas. Estou abençoando pessoas. No próximo estudo que a gente vai ter, já vai ter o spoiler aqui, ó. João capítulo 3. O encontro de Jesus com Nicodemos. Um dos encontros mais incríveis. Um dos encontros mais incríveis de Cristo. João capítulo 3, vocês já podem estudar, ler, procurar os materiais, e a gente vai conversar sobre ele, tá bom? Deus nos abençoe. Podemos orar, gente? Podemos. Grandioso Pai, querido Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, pela revelação de Jesus Cristo. Amém. O Senhor poderia ter escolhido tantas maneiras, mas o Senhor escolheu se tornar um de nós, andar entre nós, sofrer mais do que nós, para sentir as nossas dores, para aprender o que é o sofrimento humano. E dessa maneira poder entender o que a gente passa aqui nessa terra. O Senhor viveu e venceu. E hoje, por tua causa, Senhor, a gente tem esperança. A gente tem esperança de um mundo melhor, a gente tem esperança de uma vida melhor. Graças ao sacrifício de Jesus Cristo. Que isso realmente possa impactar a nossa vida, Senhor, de uma maneira positiva. E quando eu digo impactar a minha vida, não é uma coisa que eu tenho que reter para mim, mas que isso sirva para abençoar outras pessoas. A começar dos meus familiares, dos meus vizinhos, das pessoas que trabalham comigo, das pessoas que se encontram comigo na rua. Que elas possam ver Cristo em nós, querido Pai. Esse é o nosso pedido. Como a Mariana colocou aqui, que o teu Espírito, Senhor, possa fazer uma obra grandiosa na vida de cada um de nós, que a gente não atrapalhe, que a gente permita. E que nos dias que a gente acordar meio desanimado, acordar meio triste, acordar meio derrubado, que a gente se lembre que o teu Espírito está conosco e que a gente tenha força para vencer. Abençoe a vida de cada um aqui, querido Pai. Nos conduz ainda nessa sexta-feira, que a gente possa ter um dia abençoado e que em breve possamos estar de novo aqui juntos. É o que te peço em nome dele, em nome do nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Amém. Glória a Deus, gente. Até a próxima reunião. Até a Deus abençoe próxima. vocês. Gente, obrigado, viu? Obrigado pela Deus paciência, por ter abençoe. esperado. Valeu. Tchau, tchau. Imagina, valeu Até a a próxima. pena, sempre vale. Amém. Deus Amém. abençoe. Tchau, Te dê tchau. muita saúde. Amém. Amém. Para todos Amém, nós. amém. Para todos nós. Tchau, tchau. Tchau.